Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te rendemos graças nessa manhã, nessa oportunidade, pela oportunidade que tu nos concede aqui estar em reunidos para examinar a tua palavra, a Sagrada Escritura. A tua palavra nos diz que onde dois estiverem reunidos, ali tu te faz presente. Esteja entre nós nessa oportunidade, fala conosco, nos dirige pelo teu Espírito, para que possamos receber a revelação do teu coração para o nosso coração. Abençoa as nossas vidas, te pedimos, em nome de Jesus. Amado irmão Enoque, então, esse estudo ele tem por objetivo procurar nos aprofundar no conhecimento de Deus. Sua paciência sua, esse caderno é um caderno que eu iniciei meus estudos no ano de 1985, 25 de abril de 85, onde estudamos a Bíblia, o livro de Apocalipse, versículo por versículo, cada versículo uma semana. Então, nós andávamos em toda a Bíblia procurando concordância para aquele versículo. Às vezes líamos 100, 150, 200 versículos relacionados com aquele versículo que estávamos estudando do livro de Apocalipse. Então, com isso nós aprendemos que a Bíblia toda está interrelacionada, ela toda é atual, não existe, embora do ponto de vista histórico um livro tem a sua época, mas do ponto de vista espiritual eles transcendem e todos estão atuais na presença e na vida de Cristo. E foi esse um dos pilares do meu conhecimento bíblico. E agora nessa oportunidade, quando nós estamos engajados nesse trabalho de desenvolvimento da missão Amigos, eu tenho conversado com o Senhor em oração e Ele tem me instruído a falar mais com o Espírito Santo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso professor, né? É o nosso professor, e além de ser o nosso professor, Ele é o que nos faz lembrar os ensinamentos de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos revela a profundidade de Deus. Então, é tudo que nós precisamos na atualidade, conversar com o Espírito Santo. Nós já alinhamos alguns pontos, né, que podemos relembrar, que é a santidade, a fé com obras, o provimento, a gestão, a saúde e os dons. 6 tópicos que nós colocamos. Eu fiz uma observação aqui, que no meu entender, tudo que se refere ao Espírito Santo implica em santidade, porque foi Deus que designou que o nome dele é Espírito Santo, né? Quando o Senhor diz que ele é santo, diz que a sua natureza é santa. O nome dele específico é santo, a sua natureza é santa, a sua essência é santa. Então, se ele é santo, tudo que ele faz é santo. Então, o primeiro entendimento que eu tenho aqui, se tudo que ele faz é santo, se nós queremos ele na nossa vida, temos que estar em santidade. Porque se o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, está profanado, ele não vai habitar em nós. Qual é o entendimento que você tem? Nesse primeiro momento, falar da pessoa do Espírito Santo, nós observamos, em primeiro lugar eu quero falar um pouco da sua pessoa, em relação com o senhor como pastor, e eu quero dizer que conhecer o pastor Ayrton para mim foi de grande importância. Em 87, quando nós nos conhecemos, o senhor já fez uma colocação que esse caderno é onde comporta alguns ensinamentos, estudos, e eu me recordei do momento que nós nos encontramos. E lá nós fizemos uma amizade e hoje nós estamos juntos para estudar sobre uma pessoa que é mais importante do que nós, a pessoa do Espírito Santo. Falar da santidade do Espírito Santo é falar de algo que emana aqueles que se aproximarem dele também ter esta santidade. Eu falo do Espírito Santo, eu posso observar ele como a terceira pessoa da Trindade, onde está unido com o Pai e com ele tem vários os seus atributos, que um deles é a santidade.
E para nós falarmos com Ele, precisamos também estar em santidade, porque o Espírito Santo, ele não habita em um coração que nele não haja santidade. A minha compreensão é esta, que para que o Espírito Santo habite dentro de mim, eu como morada e tabernáculo dele, eu tenho que ser santo. Mas eu fico analisando um aspecto assim. Se o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, embora ele não habite no sentido das obras, porque para ele habitar no sentido das obras, eu entendo que a pessoa tem que estar realmente nesse estado de santidade para que os dons dele se manifestem através da pessoa. Mas se é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, então ele habita momentaneamente no coração de um pecador. Ele entra no coração de um pecador, e ainda que aquele coração esteja poluído com coisas, mas ele tem que entrar naquele coração para se revelar para aquela pessoa sobre o pecado, a justiça e o juízo. É que você entende? Concordo com o senhor, porque é a função do Espírito Santo, porque de acordo com a palavra de Deus, ela diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele só convence, para ele convencer se faz necessário ele entrar neste coração e retirar tudo aquilo que está impedindo que o homem compreenda e veja essa santidade. Tem que haver a efusão, o Espírito Santo tem que entrar nele para convencer. Então, na vida do pecador, o Espírito Santo ele entra para retirar tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, a minha compreensão é isso. E eu vejo aqui um alinhamento com a pessoa de Jesus, com a obra do Espírito Santo, a obra de Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele veio, habitou no corpo humano, um corpo adâmico, um corpo teoricamente do pecado, embora em Cristo não houve pecado, porque foi gerado de uma virgem, mas foi gerado uma virgem através de uma mulher que estava no pecado adâmico, que vem agora da queda do homem, né? Então Jesus se coloca no corpo humano, no corpo que está em pecado também, sujeito a pecado, para ali ele vencer o pecado. Então Jesus caminhou vencendo o pecado, resistindo ao pecado, tanto é que ele foi provado 40 dias no deserto por Satanás. O Espírito o leva para o deserto para ser provado, e ali ele vence o pecado, vence a morte, vence a sepultura e ressuscita. Então eu vejo um alinhamento muito perfeito. Jesus habitou em meio ao pecado, sem se envolver no pecado, para nos restaurar do pecado. E o Espírito Santo vem, entra no homem do pecado para revelar a excelência de Deus ao pecador e esse também ser liberto. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu vejo que o Espírito Santo e o Senhor Jesus têm obras exatamente idênticas, na sua manifestação, na sua essência, mas no sentido do homem, os dois vieram para libertar o homem do pecado e levá-los à presença do Senhor. Porque quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós podemos ver que ele veio com uma finalidade de restaurar o homem e voltar a esta comunhão que o homem havia perdido. Se nós voltarmos mais um pouco lá no início, quando o homem ele tem a sua queda espiritual, né? Quando o pecado ele começa a ter a sua influência, porque na palavra de Deus nos revela que por um homem o pecado ele entrou, e por outro homem, que ele vai dar agora um nome, pelo primeiro Adão entra o pecado, mas pelo segundo Adão a restauração deste homem. Nós observamos o quê? Nós observamos que há aí uma equivalência nesses dois homens. Um, ele é induzido ao pecado, o outro para restaurar o homem do pecado. E quando a Bíblia relaciona isso, ele está falando de Jesus, o segundo Adão que veio. E a pessoa do Espírito Santo, ele tem essa influência, porque quando Jesus ele é ascendido aos céus,
antes dele ser ascendido, ele fala na sua oração sacerdotal, pedindo o quê? Que Deus, o Pai, não deixasse aqueles que ele lhe deu só órfão, mas enviasse o Espírito Santo, que é o Consolador. Então esse Espírito Santo ele já começa a ter uma sequência, uma continuidade de obra, né? Jesus vai e ele diz: é necessário que eu vá para que outro Consolador seja enviado. Então é uma continuidade da obra. Eu anotei um versículo aqui, Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, o que eu vejo de importante para nós aqui? A atualidade da presença do Espírito Santo entre nós. Aqui ele está se dirigindo aos apóstolos, mas é evidente que se ele diz assim: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Ora, por mais que os discípulos tenham andado, peregrinado, esse confins da terra, ele é muito mais a totalidade do planeta, e ele é o futuro dos povos. É uma missão que não termina, porque se você considerar que cada dia nascem pessoas, então essa obra é uma obra com continuidade, é uma obra que prossegue, né? Então isso nos mostra da atualidade do Espírito Santo na vida dos discípulos, e nós como discípulos devemos gozar dessa comunhão da virtude do Espírito Santo para que sejamos testemunhas eficazes, sejamos testemunhas vivas, né? A Bíblia diz que eram testemunhas vivas. Então eu entendo esse versículo como uma atualidade do Espírito Santo. Ainda que alguém queira questionar, eu entendo que o Espírito Santo é para hoje. É para hoje, é para amanhã, até que o Senhor venha buscar. Diante desse versículo que o Senhor acabou de citar, em Atos 8, aí eu começo a observar que sem essa virtude, o homem ele não tem condição de pregar o Evangelho, porque ele pode até falar do Evangelho, mas para que essa palavra ela tenha adentre ao coração do homem e faça uma transformação, tem que haver poder nessa palavra, né? Como o Senhor falou, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E para nós precisamos da presença do Espírito Santo, porque sem essa presença nós não teremos força de ir levar a palavra, de pregar este Evangelho. Porque o próprio Jesus ele disse: olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É uma incumbência nossa, mas para nós irmos, se faz necessário termos a presença do Espírito Santo. Porque nós observamos, quando os discípulos eles recebem o Espírito Santo, segundo alguns historiadores, dizem que eles queriam ficar entre as quatro paredes para o Evangelho ser. Estado de conforto. Exatamente, né? um estado de conforto. Então eles estavam bem ali. Então o que acontece? Veio uma perseguição para que eles saíssem dispersos pregando essa palavra. E nos dias atuais nós observamos muitos acomodados, buscando para si, não, aqui está bom, aqui exatamente esse ponto de vista, daí talvez até a motivação para esse estudo, para aprofundar nesse estudo, Enoque, porque como Deus nos tem dado essa ação da missão, que não é a missão, amigos, não é estar confinada dentro do ambiente de um templo, mas sim sair pelo mundo, buscar a ovelha quebrada, a ovelha desgarrada. Então é exatamente isso, é capacitar-nos, pedir que o Espírito Santo nos capacite para fazer essa obra. 1:18 e 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. O 19. Pode ler. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo:
José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então nós voltamos a ver aqui a questão da pureza do Espírito Santo, né? Então, embora estivesse gerado em Maria, aquela figura adâmica, mas momentaneamente José ficou à parte desse ato do nascimento. E Deus se revela para José através do anjo, dizendo que o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o que eu quero dizer com isso? Que Deus se revela a nós quando nós buscamos esse compromisso com Deus, para nos revelar coisas novas que podem ter uma pessoalidade. Esse é o ponto que eu quero abordar. Aqui a orientação foi para Maria específica: mulher, o que está gerado em ti é do Espírito Santo. Para José, uma orientação específica: José, não temas em receber a Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado. Isso que eu estou falando. Embora Deus tenha uma operação coletiva para a igreja como um todo, para a humanidade como um todo, Deus ainda continua tratando com pessoas. Sem dúvida. Deus se revela para você e se revela para mim mediante aquilo que Ele tem de objetivo realizar na sua vida, na minha vida e na vida dos demais irmãos que compartilham conosco essa fé. Isso é lindo. Isso nos mostra que Deus nos trata individualmente. Deus pode se relacionar conosco individualmente se nós ouvirmos a voz do Espírito, se nós estivermos abertos a esse ser dirigido pelo Espírito Santo. O que eu sempre falo para a igreja, eu digo que o homem que serve a Deus, os seus ouvidos têm que estar sensível a ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos guia, e muitas das vezes, diante de algumas situações, seja ele na área secular ou mesmo dentro da nossa chamada, tudo aquilo que nós formos fazer, temos que estar com os nossos ouvidos atentos ao que o Espírito Santo tem a dizer a respeito. As decisões que eu estou tomando, os posicionamentos, será que o Espírito Santo, até falar com ele e perguntar: Espírito Santo, me ajude nessas decisões, me dê um caminho que eu devo trilhar para não errar, porque muitas das vezes, sem consultar o Espírito Santo, nós erramos. Sim. E ontem, em um culto de ensinamento, eu dizia da seguinte forma: você tem que ter o ouvido atento ao que o Espírito Santo tem a falar com você. E nós observamos muitos que Deus tem uma chamada na vida dele: errar por não atentar para o Espírito Santo. Mateus 3, 16 e 17. O batismo de Jesus. Jesus veio para ser batizado por João na Galileia, junto do Rio Jordão, mas João momentaneamente se lhe opôs, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então veja que Deus se revela ao homem na temporalidade da obra que ele tem a fazer. João, no primeiro momento, não entendeu: careço eu de ser batizado por ti, vem tudo a mim. E Jesus fala: não, tem que ser dessa maneira, nesse momento, para que se cumpra a justiça de Deus. Então, Deus se revela para conosco também nessa temporalidade do que concede ao fazermos hoje. Porque aquilo que Deus pode ter para mim hoje, tem que ser feito hoje. É isso. O momento é esse, a hora é essa, e é isso que você tem que fazer. E quando nós não somos abertos a isso,
Nós sempre achamos que é futuro, nós sempre achamos, não, a Bíblia é eterna, Deus é eterno e é para o futuro, para o futuro, para o futuro. Só que o futuro, para Deus, é infinito, mas para nós humanos, ele tem prazo, né? Ele tem validade. O nosso futuro pode ser hoje, o nosso último dia pode ser o findar da nossa caminhada pode ser amanhã. Então nós não temos essa eternidade na temporalidade da nossa existência humana para brincarmos com isso. Então às vezes nós estamos na igreja e empurramos as coisas para o futuro. Mas como Jesus disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir a justiça. Então que nós possamos realmente ouvir a voz do Espírito, que os peregrinos que ouvem nosso estudo possam ouvir a voz do Espírito, para entender que a justiça de repente tem que ser realizada agora. O momento é esse, a hora é essa. A igreja tem que viver a sua história agora. Os peregrinos devem fazer. Por que eu entendo isso? Quantas vezes eu visitei pessoas no hospital e anunciamos a Cristo, a pessoa aceitou Jesus naquele momento, e aquele momento foi o último. Aquele momento foi o último. Se eu não tivesse ido, aquela pessoa talvez partisse sem salvação. Ou se outro peregrino não tivesse ido, ou outro anunciador do Evangelho, aquela pessoa partiria sem salvação. E quantos partiram sem salvação por não ouvir a palavra? Então é importante nós entendermos essa temporalidade. O ponto que me chama a atenção aqui, no versículo 16, e Jesus, sendo batizado, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Que entendimento o irmão tem sobre essa manifestação do Espírito como pomba? O Espírito Santo, ele tem os seus símbolos, né? Nós observamos que um deles é a pomba. Temos a água, temos demais simbologias, como azeite. Então, quando eu falo da pomba, e até frisando o batismo de João, naquele momento que Jesus estava sendo batizado, eu posso até falar que a descida do Espírito Santo, como simbologia de uma pomba, estava confirmando, estava o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele e a voz do Pai, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Ali estava presente a Trindade. Então, como diz que a Trindade, o Espírito Santo faz parte da terceira pessoa da Trindade. Ele está junto com Deus e, na verdade, há um relacionamento. Então, eles são um. Então nós podemos observar, quando nós estudamos a pessoa do Espírito Santo, nós podemos observar os seus atributos. E o que me chama bem a atenção no que o senhor acabou de falar sobre a temporalidade, uma coisa que me fez lembrar, é que o escritor, lá no capítulo 3 de Eclesiastes, ele diz que tudo ao seu tempo determinado. Deus, na minha vida, na sua vida, na vida dos peregrinos, é para hoje. Sim. É hoje. Eu não posso deixar de dizer, vou fazer amanhã, porque amanhã eu não sei o que pode me ocorrer. Então eu tenho que fazer hoje, levar o Evangelho hoje, pregar a oportunidade que eu estou tendo de falar de Jesus para uma pessoa. Se eu tenho hoje, não vou deixar para amanhã. Então, tem que haver essa consciência, não, eu tenho que fazer hoje, porque eu não sei o amanhã. O amanhã pode ser para mim hoje, é o meu último momento. É o último instante, né? Isso. É o momento que temos para realmente que isso seja manifesto. Êxodo 31, do 1 ao 11. Falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalael, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lavramento de pedras, para engastar em artifício de madeira, para obrar
em todo lavor. Então nós vemos que aqui o Senhor levanta um homem, o enche do Espírito Santo e o capacita com ciência humana, com capacitações humanas, para que ele faça uma obra humana, mas que tem por propósito ser utilizada para a obra do Senhor. Então essa é uma coisa linda, é Deus compartilhando com o homem na capacitação do homem através do Espírito Santo. E não foi somente sobre esse. E pois assim, ó, versículo 6: E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Amazaque, da tribo de Azamazeque, da tribo de Dan, e tem dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que tenham tudo, para que façam tudo o que tem ordenado. E aí ele vai colocando as obras que eles têm que fazer. Veja que importância. Tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração. Então ele dá sabedoria para quem é sábio de coração. O que eu entendo disso? Ele diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então esse sábio de coração, eu entendo que é aquele que teme a Deus. A esses homens e mulheres que temem a Deus, que são sábios de coração, o Espírito Santo está em disponibilidade de ser dado para essa pessoa, para capacitá-lo para fazer as obras que precisam ser realizadas. Então eu acho que esse é um ponto de partida de grande importância para nós. Pedimos que o Espírito Santo se revele a nós e nos capacite. Sem dúvida. Né? Nos capacite, porque se nós abraçamos essa causa da missão, amigos, e como aqueles 4 amigos carregaram o paralítico para Jesus, e Jesus falou: serão meus amigos se fizerem as obras que vos mando? Então já imaginou nós sermos amigos íntimos de Cristo? Nós e todos aqueles que nos acompanharem com o coração sábio, com o coração temente. Então é isso que nós temos que pregar para o povo. Vocês tiverem o coração temente e vocês vão receber o Espírito Santo, que vai capacitá-los para que vocês façam obra que dignifique o nome do Senhor. E eu quero trazer um outro aspecto aqui. Esses homens que fizeram a obra do tabernáculo foram abençoados, foram assalariados, foram recompensados pela obra. Nós temos muitos irmãos passando hoje grande provação financeira porque não fazem aquilo que o Espírito Santo lhes capacita a fazer. Isso aí é um grande problema na atualidade. Nós observamos muitos sofrendo, como o senhor acabou de falar, porque Deus os escolheu para fazer uma grande obra. E que eu começo a recordar quando Neemias foi fazer a obra e alguém queria impedir, eles queriam impedir que Neemias fizesse, mas ele disse: não vou descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Às vezes Deus chama o homem, capacita, e daqui a um momento ele esquece de que ele tem essa chamada. E ele começa a se preocupar com outras coisas e esquecer da chamada de Deus na sua vida. E falando aí da unção do Espírito Santo que capacita o homem, nós observamos que sempre quando Deus chama alguém, ele capacita, ele derrama sobre ele o Espírito Santo, né? Isso foi na vida do rei Saul, na vida de Davi, quando Deus unge ele a rei. Davi, a Bíblia diz que Samuel derrama sobre ele azeite, símbolo do Espírito Santo, capacitando ele. Nós podemos encerrar nosso estudo de hoje, e como resumo, nós trabalhamos aqui, nós examinamos a santidade do Espírito Santo no coração do homem, a convivência dele no coração do homem, mesmo no coração do homem pecador, né? E nós vemos da atualidade do Espírito Santo. E agora nós começamos a esboçar, e para a próxima oportunidade nós vamos estudar a capacitação do Espírito Santo para essas obras. Então nós queremos fazer o que podemos fazer, o que Deus quer que façamos e o que precisamos do Espírito Santo. Vamos agradecer a Deus e preparar esses estudos para a próxima oportunidade, para que Deus nos revele mais do que mencionou. Eterno Deus, neste momento, Senhor, eu quero
te agradecer pela tua presença neste comentário que tivemos, nesse estudo sobre o Espírito Santo, aquilo que ele tem nos feito, tem nos convencido. Agora a todos, meu Senhor, que alcançarem esta gravação, o Espírito Santo também possa fazer algo na sua vida e venha nos abençoar, venha nos dar a tua proteção, seja conosco em todos os momentos da nossa vida. Alcance almas através da Missão Amigo, através dos peregrinos, Senhor, que a tua mão esteja estendida e aonde houver um deles, o teu nome seja glorificado e o Espírito Santo esteja à frente. Nós te pedimos tudo em nome de Jesus.